Amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Comandados pela inteligência e pelas habilidades humanas, sujeito e objeto encontram-se em permanente exercício sinérgico, construindo a mola propulsora do progresso e do desenvolvimento. Instituída ainda no século XIX, na França de 1889, e no âmbito da Internacional Socialista, a data, graças à luta de milhões de trabalhadores, gradualmente alcançou outras nações. Independente da extração ideológica que os orientasse em suas distintas etapas históricas, a maior parte dos países acatou o dia 1º de maio, homenagem aos célebres embates ocorridos em Chicago 3 anos antes, 1886, para as comemorações relativas ao Dia do Trabalho. Entre nós, há registros apontando o início das comemorações relativas ao 1º de maio a partir do ano de 1895, portanto, ainda nos anos inaugurais da nossa República. Embora o Dia do Trabalho tenha se tornado data oficial no calendário brasileiro somente em 1925, por ato do então presidente Arthur Bernardes, mais de uma década antes, 1912, foi criada a Confederação Brasileira do Trabalho. A nova entidade ficou responsável por conduzir as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Uma pauta bastante extensa e arrojada compunha um conjunto de reivindicações dos operários brasileiros no início da segunda década do século passado, 24 anos depois da abolição da escravatura entre nós. Jornada diária de 8 horas, semana de 6 dias, indenização por acidentes de trabalho, seguro-saúde, pensão aos idosos e estabelecimento de salário mínimo figuravam entre as principais demandas. Como a história nos mostra, várias dessas postulações exigiram muito tempo e dedicação dos trabalhadores para serem finalmente conquistados. Foram muitas lutas, foram muitas greves, foram muitos atos organizados durante esse período em nosso país. As primeiras grandes inflexões na trajetória dos trabalhadores brasileiros, com o início de ganhos substantivos e permanentes, ocorrem sob o governo de Getúlio Vargas. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do Decreto 19.433, do dia 26 de novembro. 11 anos mais tarde, 1º de maio de 1940, foi instituído o salário mínimo. A base da pirâmide salarial é criada com o objetivo de garantir as necessidades básicas de uma família, como moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. No ano seguinte, 1941, o Brasil ganha a Justiça do Trabalho, voltada para a solução das disputas em torno das relações do trabalho e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Em 1943, entra em vigor a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o conjunto de normas que ainda hoje, passados mais de 70 anos e efetuados alguns ajustes impostos pelo espírito do tempo, regem o cotidiano de milhões de brasileiros e brasileiras que se encontram no mercado de trabalho. Assim, com Getúlio Vargas, consolida-se o arcabouço jurídico e a estrutura estatal apta a assegurar o mínimo de dignidade e respeito aos trabalhadores. Ganham a indispensável disciplina as sempre tensas relações entre capital e trabalho. A atuação continuada e destemida de sindicatos e federações trabalhistas, ao lado de um tímido, mas crescente núcleo empresarial, ciente de suas responsabilidades sociais, tem auxiliado decisivamente na melhoria das condições de vida de milhões de trabalhadores brasileiros. Por certo, ainda estamos distantes do nível alcançado por trabalhadores de outras nações, mas a última década testemunhou avanços significativos. As políticas públicas e os programas oficiais, principalmente dos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff, foram fiadores do ingresso da classe média de milhões de famílias de trabalhadores brasileiros. De
Diversas categorias profissionais viram a valorização de suas habilidades, desempenho e ganhos de produtividade. As empregadas domésticas, depois de décadas ao relento, ganharam um estatuto que empresta mais digna a uma profissão que ganha a cada dia o devido respeito e admiração de toda a sociedade. E aí abro um parênteses para, mais uma vez, lamentar o fato de que a Câmara dos Deputados não teve a sensibilidade de, antes do Dia do Trabalho, antes da data comemorativa aos trabalhadores empregados domésticos, ter aprovado o projeto de lei que regulamenta os direitos constitucionais aprovados recentemente pelo Congresso Nacional. O nível de emprego ao longo dos últimos anos tem apresentado um índice respeitável e promissor. Apesar disso, não faltam críticas segmentadas a um eventual mascaramento em virtude dos poderosos programas sociais do governo. E aí, senhor presidente, eu quero aqui destacar um debate que tem sido corriqueiro no plenário dessa casa, no plenário das comissões. O fato de que, apesar de toda a crise econômica que perpassa os países do mundo e que o Brasil não está imune a essa crise econômica, também vivenciá-la. Apesar disso, nós, diferente de outras nações, tivemos um governo que se preocupou, em primeiro lugar, com que os efeitos dessa crise, com que os ônus dessa crise não recaíssem sobre os ombros dos trabalhadores, que é, infelizmente, o que sempre acontece no sistema capitalista. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades econômicas no Brasil, principalmente, nós podemos falar com muita alegria. Aqui nós não tivemos recessão, aqui nós não tivemos desemprego, aqui nós não tivemos subtração dos direitos dos trabalhadores. Ainda assim, os trabalhadores têm a clara consciência da necessidade, sempre mais imperiosa, de avançar na luta por direitos e pelo desenvolvimento do país. Apesar de todo o empenho, apesar dos avanços que aqui reafirmo, não foram poucos, são muitos, conquistas muitas, principalmente nos últimos anos, e creio que um fator importante foi uma luta que se travou ainda no governo anterior ao do presidente Lula, quando então o presidente Fernando Henrique Cardoso, num projeto de lei muito simples, com um único artigo, queria acabar com a CLT, ou seja, fazer com que o negociado prevalecesse sobre o legislado, o que seria um verdadeiro caos para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Aquela foi uma luta bonita e uma luta vitoriosa para os trabalhadores, para o povo brasileiro, para o Brasil, o que serviu de base para que avanços sequentes pudessem ser também alcançados. Mas aqui digo que nós temos uma longa luta, a travar, porque ainda existem pontos cegos e inúmeros desafios que estão anestesiados. E creio que o resultado das urnas de outubro, das próximas eleições, serão fundamentais para que haja uma decisão sobre o futuro das relações entre capital e trabalho em nosso país. E aqui nunca é demais relembrar, nessa véspera do Dia do Trabalhador, para que todos prestem muita atenção nos discursos, porque em período eleitoral os discursos são todos muito parecidos, mas nas suas entrelinhas dá sim para captar a diferença entre um e outro. Tem gente que critica muito a gastança do governo, que diz que não pode o governo continuar com essa gastança porque essa gastança leva à inflação e que isso é muito ruim, leva ao descontrole. Mas essa gastança nada mais é do que garantir direitos, não só aos servidores públicos, mas aos trabalhadores. Nada mais é do que garantir o crédito para que os trabalhadores continuem comprando, para que a produção continue acelerada e para que assim não haja desemprego. Essa gastança é para que não se subtraiam direitos que são importantes de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Portanto, a aposta, infelizmente, que alguns setores na financiarização da economia e no rentismo fazem no rentismo e na financiarização da economia, aponta de que o desenvolvimento
com inclusão social, com distribuição de renda, não é uma bandeira de todas as forças políticas desse país. E os trabalhadores e trabalhadoras têm que estar alertas para saber o que significa uma coisa, o que significa outra coisa. Portanto, nesse dia 1º de maio, que é um dia de luta e de reflexão, mas igualmente um dia de muita celebração em face das inegáveis conquistas amealhadas nessas últimas décadas, eu quero aqui cumprimentar todas as mulheres, todos os homens, trabalhadores do Brasil, que têm em suas mãos a responsabilidade, não somente de, através da sua força de trabalho, construir, pavimentar essa nação que se chama Brasil, mas também tem, esse ano, a grande responsabilidade de, elegendo presidente da República, decidir sobre o nosso futuro, o futuro do Brasil, o futuro das famílias brasileiras, o futuro dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente.